E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, médico, cirurgião cardiovascular. Cara, eu tô rindo aqui de nervoso. Acabei de terminar a prova em área de atuação de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Chama popularmente prova do DECA, prova da SOBRAC. É uma prova de área de atuação para que possamos, ter um respaldo maior, demonstrar expertise em dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, como marca-passo, terapia de ressiconização cardíaca, cardioversor, desfibrilador implantável, todas essas tecnologias. Não que o cirurgião cardíaco não possa fazer, porque isso aprendemos durante a nossa formação. A área de atuação dá um requinte maior, né? Você aprofunda o conhecimento para poder retirar esse título. Vou falar aqui o que aconteceu na prova, porque está bem fresco aqui na memória, pois acabei de finalizar a prova online. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco de como foi a prova, né, esse formato online, que eu acho que é o primeiro dos últimos anos, e qual foi minhas impressões das características da prova. Primeiro, com relação à prova online, eu ouvi uns questionamentos, até alguns colegas falando que a prova ia ser tranquila, porque era online, ia dar para, enfim, ia ser muito flexível, e acabou que o sistema funciona muito bem. Apesar da prova ser online, fica um avaliador olhando o webcam, pede para você pegar o computador e girar aqui na sala para ver se tem alguma cola na parede, no teto, por aí vai. As questões, à medida que você vai fazendo, foram 50 questões, você pode pedir para sair aqui, pode pedir para ir no banheiro, enfim, principalmente no banheiro, que eu fui 2 vezes. Você solicita o avaliador e o avaliador, quando você termina a questão, vai lhe permitir, vai bloquear a tela, né, através do sistema que eu já mostrei no vídeo, que eu vou colocar no card. Ele bloqueia a tela e você pode ir no banheiro. Então não tem como você ler a questão, querer ir no banheiro ou, enfim, fazer alguma coisa. Você não pode nem ficar olhando para os lados, nem usar caneta, nem nada. Você não pode fazer isso porque você tem que finalizar a questão para ir no banheiro. Depois você retorna e inicia outra questão. Então é um sistema que funciona muito bem, né? Ou seja, no intuito de evitar uma flexibilização, de você consultar uma fonte externa. Com relação à prova em si, deixa eu ligar até aqui o computador. A prova, eu vou dizer que eu errei no meu processo de estudo. Em torno de 70% do tempo que eu estudei foi as diretrizes, né? Indicações, trials, e isso foi o que menos caiu. 30% dos meus estudos foram os livros, não estou aqui com eles, mas depois posso pegá-lo e demonstrar, e também está no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. O conteúdo do livro que caiu muito, né? Ou seja, questão de programação, de interpretação do eletrocardiograma em pacientes com dispositivos eletrônicos implantáveis, disfunção dos dispositivos, diagnósticos baseados na telemetria. Isso acho que caiu, foi a maioria. Vou dar um exemplo de questões aqui, tenho algumas. Você vê que caiu, eu acredito que acima de 50% das questões foi nesse formato. Eles colocavam um caso, um eletrocardiograma ou uma telemetria e pedia para você dar um diagnóstico, uma conduta, ou então dizer qual é a alternativa certa ou errada. O que menos caiu, na minha opinião, né? Teria aqui porcentagens, mas aqui rememorando as questões, o que menos caiu foi indicações, né? Quando indicar um marca-passo, um CDI, um ressincronizador, diria que foi o mínimo das questões. Muito mais questões nesse perfil aqui, ó. Por exemplo, tem aqui a telemetria, para você interpretar a telemetria, e ele faz um questionamento a respeito dessa telemetria. Deu diagnóstico, né? O que é que está acontecendo aqui? Mesma coisa aqui, qual é o modo de estimulação? O que é que está acontecendo? Deu diagnóstico. Mais ou menos nesse perfil aqui de questão, ó. Marca-passo, bicameral, queixa de tontura, frequência, programação, né? Dá os dados da programação e baseado no traçado, qual é o melhor modo de estimulação, qual é o modo de correção do problema, nesse caso aqui, a figura 2, que seria essa aqui. Então, esse perfil de questão foi a ampla maioria.
né? Então, acho que no vídeo que eu deixei, né, aqui na descrição, falei um pouco sobre como eu estudei. Eu dediquei muito tempo estudando as publicações, os trials e as indicações, ou seja, estudando as diretrizes, quando na verdade o que caiu foi muito questão de programação e interpretação prática ali de um eletrocardiograma endocavitário, de uma telemetria, como eu acabei de mostrar aqui no computador para vocês. Como disse, foram 50 questões, você tem que, acho que, acertar 70%, não lembro o exato, e depois eu receberei por e-mail o gabarito, as questões que eu coloquei e o gabarito. Se eu vou passar ou não, não sei, porque, como eu disse, acredito que a minha estratégia de estudo foi errônea. Eu não tive assim a percepção de como seria a prova, porque foi muito difícil encontrar provas prévias, baseado em avaliações prévias, e foi a primeira prova online, então o formato eu não tinha conhecimento. Então, passando, ano que vem tem outra prova. Eu acho que o bom dessa prova foi eu perceber como é que é o formato e estudar mais. Caso eu não passe aqui nessa prova, ano que vem vou dedicar muito mais tempo na questão da programação. Exemplos, né? Você interpretar a telemetria, o eletrocardiograma, dar diagnóstico de síndrome do marca-passo, taquicardia imediata no marca-passo, que é o batimento de fusão, pseudo-fusão, que caiu muito. O que mais? Os intervalos, né? AV, VV, questão do blank ventricular, né? Então, caiu muita coisa relacionada a isso, né? Aos conceitos básicos e interpretação de eletrocardiograma e telemetria, do que você pode encontrar e o que você deve fazer mediante um determinado diagnóstico. As últimas questões agora, por exemplo, questão de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica ou chagásica, portador de CDI, dava uma telemetria para você dar o diagnóstico, né? Se o choque foi efetivo, não efetivo, foi apropriado, não apropriado, e por aí vai. Então, não sei, eu considero que não fiz uma boa prova, mas vamos ver, né? Você sempre sai com a impressão, né, de que errou questões bestas, que errei várias questões que depois eu refletia que você não pode, nessa prova online, você não pode voltar atrás. Você, uma vez que lança a questão, você não pode depois revisar ou trocar o que você selecionou. Então, várias vezes eu enviava a questão, refletia um pouco, disse, caramba, eu errei essa questão fácil. E como meu pai diz, né, você não pode errar o que você sabe. Então, foi uma prova, eu não acredito que seja difícil, porém o método, a maneira como eu me dediquei a fazer a prova, acho que foi errada. E também acho que errei muitas questões que eu poderia ter acertado se eu tivesse a possibilidade ali de depois revisar novamente as questões com uma prova física, né? Acho que a única crítica dessa prova online é isso, que você não tem como depois revisar as questões. Parar e depois reler, aquela questão que você fica em dúvida em duas alternativas, você parar ali, fazer a prova, depois voltar para ela e decidir qual é a mais apropriada. E aí eu acabava decidindo, refletindo e quando veio, achava que estava errado. Então é isso. Isso foi as impressões aí da prova em área de atuação em dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. E espero que tenha ajudado aí alguém que tem interesse em fazer esse tipo de prova. Obrigado e até a próxima.